Olá pessoal, aqui estamos nós com mais uma aula do curso de Linguagem de Programação. Esta é a segunda parte da aula 2 e vamos continuar falando sobre o assunto tipos de dados básicos. Nesta segunda parte da aula, vamos falar sobre os tipos de valores float e double, char e falar também sobre casting. Bem, vamos falar agora sobre o tipo de dados float e double, que são os valores que vai ter a parte decimal, são os valores do conjunto dos números reais. Eles são utilizados para valores com parte fracionária, eles também chamado de ponto flutuante. É uma coisa muito importante também, o conjunto dos números reais, ele é infinito, inclusive a parte decimal dele. No computador, ele não existe esse infinito, porque é sempre limitado o espaço do tipo de dados que nós vamos armazenar. Lembrando que isso vai ser armazenado sempre em uma variável. Então, você pode ter dois tipos de números reais, né? É o float e o double. O float para precisão simples e o double para precisão dupla. Você pode ter números decimais com uma precisão maior. A diferença do que nós aprendemos, os separadores decimais sempre utilizar vírgula, aqui na linguagem C o separador decimal é o ponto, porque a linguagem C veio ser implementado em língua inglesa e lá o separador decimal é o ponto. As operações que nós podemos trabalhar com os tipos de dados float e double também é a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão real. Esse operador módulo não faz sentido no conjunto dos números reais. Aqui no conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, a divisão de 21 por 4 é diferente da divisão do conjunto dos números inteiros. 21 dividido por 4, eu tenho que é 5. 5 vezes 4 é 20. Fazendo aqui a subtração, eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Então, eu tenho como resto 1. No conjunto dos números inteiros, esse 1 não é divisível por 4. No entanto, quando eu tenho os números reais, eu posso continuar dividindo a parte fracionária. Então, aqui eu acrescento um zero, uma vírgula, e agora eu tenho 10 dividido por 4. Eu tenho que essa divisão vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ter 2. Eu acrescento mais um zero. 20 dividido por 4, eu tenho que é 5. 5 vezes 4 é 20. Fazendo aqui a subtração, o resto é zero. Então, no conjunto dos números reais, o resto dessa divisão é zero e o quociente é 5,25. Então, esse operador aqui não existe no conjunto dos números reais, no float double. Essa divisão aqui também, quando eu tenho dois números, ou float ou double, ele também vai incluir a parte decimal na divisão. A leitura e escrita de números reais. As funções também de leitura e escrita são as mesmas, é o scanf e o printf. A diferença é que por float você vai utilizar o porcentagem %f, o porcentagem %e ou o porcentagem %e maiúsculo. Esse primeiro é utilizado para valores em notação decimal, por exemplo, 1.2, você vai utilizar o porcentagem %f. Se você quer utilizar na notação científica, ou você utiliza o porcentagem %e ou o porcentagem %e minúsculo. A diferença é apenas essa aqui na leitura. 1.2 é mais 5, 1.2 é maiúsculo mais 5.
Double, a mesma coisa. Aqui a diferença que é o LF, para a notação científica é o E aqui o E também. Bem, então aqui nós temos duas variáveis, a variável A e a variável B, uma do tipo float e outra do tipo double. E eu quero fazer a leitura dos dados para armazenar em A e para armazenar em B. Então, a primeira variável, o valor que eu quero armazenar em A, ele é um valor do tipo float, então porcentagem F. O segundo valor que eu quero armazenar é um valor do tipo double, então porcentagem LF. Você poderia fazer essa leitura em linhas diferentes. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, scanf aqui, fazer um outro scanf, esse primeiro scanf apenas para a variável A e esse segundo para a variável B. Você poderia fazer assim ou poderia fazer da forma que estava anterior. Aqui eu estou imprimindo utilizando porcentagem F para o A e o porcentagem LF para o B. Vamos compilar. Então, aqui ele parou, está pedindo o primeiro valor, então aqui eu vou digitar o valor 1.2. O segundo, vou digitar o valor 1.3. Né? Então, você observa aqui que os valores foram impressos foram lidos utilizando a variável float e a variável double. Observa que na impressão ele imprimiu aqui com 6 casas decimais. Aqui também foi impresso com 6 casas decimais. Por padrão, essa constante aqui, esse formato, ele imprime com 6 casas decimais. Se eu quiser diminuir essas casas decimais, eu posso utilizar aqui ponto e a quantidade de casas decimais que eu quero. Quero com 2 casas decimais, então você pode fazer isso aqui. Esse aqui eu quero com 4 casas decimais. Então vamos compilar novamente, eu vou digitar o mesmo valor, 1.2 e 1.3. Observa que agora esse daqui saiu com 2 casas decimais, esse saiu com 4 casas decimais. Então, você pode formatar esse valor com a quantidade de casas decimais que você quer. Então, aqui eu criei um tipo de dados double e vamos armazenar aqui o valor anos-luz. Então, anos-luz é 9,46 vezes 10 elevado a 12. Então, esse é o valor. 9,46 vezes 10 elevado a 12. Isso aqui é o formato científico desse valor. Então, lá na linguagem C, nós vamos utilizar 9, a vírgula é o ponto, 46. Você utiliza o e apenas a base. Você não precisa pôr o 10, que ele vai entender que está na base 10. Né? Então, você vai estar fazendo dessa forma. Aqui. Então, eu quero imprimir utilizando este mesmo formato aqui. Tá? Então, eu posso imprimir. Então, o formato aqui é porcentagem E. Vou quebrar uma linha e eu quero imprimir o conteúdo desta variável. Vamos compilar. Então, observa aqui que ele imprimiu. Observa que as casas decimais aqui ficou, por padrão, ele sempre é 6 casas decimais. Então, ele colocou aqui 6 casas decimais, mas eu posso diminuir se eu quero que ele fique apenas com 2 casas decimais. Também você pode fazer isso igual no porcentagem F. Então, aqui 9,6 elevado a mais 12. A diferença do maiúsculo para o minúsculo é só o formato mesmo de impressão. Ele vai estar imprimindo com E minúsculo. Então, se você quer imprimir dados utilizando valores científicos, a notação científica, você pode fazer utilizando esse formato, ou porcentagem E minúsculo ou porcentagem E maiúsculo. Outro exemplo, então aqui eu tenho uma variável chamada de π do tipo float, e eu armazenei esse valor aqui como uma parte decimal muito grande para o π. Criei uma outra variável double chamada de pDouble e armazenei o mesmo valor nesta variável. E aqui nós vamos fazer a impressão. O valor de π, estou colocando com 4 casas decimais, e aqui
o valor de π mais preciso. Por enquanto, vou colocar com 4 casas decimais, mas eu estou imprimindo aqui o valor da variável π double. Vamos compilar. Observa que aqui, nos dois casos, ele está com 4 casas decimais. Vamos aumentar aqui para 6 casas decimais. Vamos ver se tem alguma diferença. Compilou. Até aí, os dois tipos de variáveis são iguais, né? Estão com a mesma precisão, tanto o float como o double. Vamos aumentar aqui para 8. Vou compilar. Então, aqui você observa que já houve diferença. Apesar de os valores armazenados serem o mesmo, a primeira do tipo float, que tem precisão simples, a partir do 92, né, observa que esse 74 aqui já não é o que estava no valor original lá armazenado. Na segunda, que tem uma precisão dupla, observa que o valor ainda continuou com a mesma precisão que eu tinha armazenado. Vamos aumentar isso aqui para 12, os dois. Esse aqui a gente viu que a partir do 92 aqui, né, ele já perdia a precisão. Esse aqui mantém ainda a precisão. Se a gente for colocar lado a lado aqui com o valor de cima, observa que o 14, 15, 92, 65, 35... E aqui ele arredondou para 9, mas porque tinha valores maiores aqui. Resumindo, você pode aqui, até 15 dados de precisão, com 15 valores após a casa decimal, ele mantém a precisão quando você utiliza o tipo double. Observa aqui que ele manteve até o 93, aqui ele manteve com dado de precisão. Com 16 ele já vai perder a precisão também a partir do próximo valor decimal. Tá? Então, resumindo, o tipo de dado double, quando você quer dados mais precisos, com maiores casas decimais, você pode utilizar o tipo double. Tipo float, você pode utilizar até com 6, 7 casas decimais dá para utilizar. Maiores do que isso, você deve utilizar o tipo double. Então, continuando, vamos falar agora sobre os caracteres, o tipo char, que é o último tipo de dados que nós falamos no início. Então, ele permite armazenar um único caractere. Ele ocupa apenas 1 byte de memória. A atribuição é sempre entre aspas simples. Então, quando você quer que uma variável receba uma string, uma letra, um caractere, você sempre coloca ela entre aspas simples, da forma que está aqui. Variável 1, variável 2. E o Ctrl+N, ele também é um caractere, apesar de visualmente você ver aqui um Ctrl+ e um N. Mas ele representa apenas um caractere e ocupa apenas 1 byte de memória. Tem outros caracteres especiais que também ocupam apenas 1 byte de memória. O /A, no Windows, ele serve para emitir um sinal sonoro. No Linux, ele não funciona. O Ctrl+N, ele é para mudança de linha. O Ctrl+T serve para dar uma tabulação equivalente a 8 espaços em branco. O Ctrl+V é para tabulação vertical. A dupla barra, se você estiver utilizando no printf, ele serve para imprimir apenas uma barra, porque apenas uma barra ele serve como um caractere de escape, né? Se eu quero imprimir o apóstrofo, então eu utilizo /apóstrofo. Neste caso, ele representa apenas um caractere também. Se eu quero imprimir a aspa, Ctrl+aspa. Se eu quero imprimir uma interrogação, Ctrl+interrogação. Então, a barra sozinha, a contrabarra sozinha, ela serve como um caractere de escape. Sempre que você quer imprimir um desses caracteres especiais, ou apóstrofe, ou a aspa dupla, ou então o sinal de interrogação, você usa um contrabarra para poder fazer a impressão usando, no caso, a função printf. O %C é o especificador de formato para o char, assim como tem o %D para inteiro, o %F para float,
é o porcentagem C para imprimir um caractere. Vamos mostrar para vocês o programa 0210, duas funções, que são as funções de leitura de caractere, que é a função getChar e a função scanf. Todas as duas servem para você ler dados a partir do teclado. O getChar ele lê apenas um caractere. O scanf ele pode ler um caractere ou pode ler uma string com vários caracteres. E serve também para você ler valores que nós já vimos aí, inteiros, floats e assim por diante. Vamos ver o programa 0210. Ok, esse programa 0210 ele pede para você introduzir um caractere e ele vai ler utilizando o scanf. Observa que aqui é o porcentagem C, o formato, e você quer armazenar esse caractere na variável ch que você criou, que ela é do tipo char. Em seguida, ele vai imprimir usando o printf, o caractere introduzido foi aí o porcentagem C para imprimir o valor da variável ch. Vamos rodar e eu quero imprimir aqui o caractere A. Então, o caractere introduzido foi A. Então, você utilizou aqui o scanf para fazer a leitura de um caractere. No programa 0211, nós vamos fazer a mesma coisa, mas utilizando agora a função getChar, que ela também serve para ler um caractere. Neste caso do getChar, ele lê direto da variável do teclado, que é a variável stdin. Então, você não precisa passar o especificador de formato aqui, como você utilizou no scanf. Ela retorna um caractere que ele lê a partir do teclado. Então, esse caractere que ele lê a partir do teclado, ele vai retornar e eu vou armazenar ele na variável ch. Então, esse programa, para imprimir, estamos imprimindo do mesmo jeito. Este programa vai ter o funcionamento similar ao anterior. Se eu digitar a letra A, pressionou o Enter, o caractere introduzido foi A. Falando agora sobre o buffer de entrada, tudo que você digita no teclado, de início, essas informações vão ser armazenadas numa variável do sistema chamada de stdin, que é o buffer de entrada dos dados. A função scanf e a função getChar leem esses dados a partir do buffer de entrada quando você pressiona a tecla Enter. Nós vamos ver agora um exemplo. Neste exemplo, nós temos duas variáveis, a variável ch1 e a variável ch2. Essas duas variáveis são do tipo char. De início, pede para o usuário entrar com um caractere. Estamos lendo aqui usando a função scanf, apenas um caractere está sendo lido e esse caractere vai ser armazenado na variável ch1. Em seguida, pede-se para o usuário entrar com outro caractere. Estamos lendo esse caractere com a função scanf, também vai ler apenas um caractere, e depois ele vai imprimir esses dois caracteres. Você observa que aqui vai imprimir o primeiro caractere e aqui vai imprimir o segundo caractere, na sequência ch1 e ch2. Vamos compilar e vamos ver que esse programa aqui tem um probleminha. Introduza o caractere, vou introduzir o caractere A, vou pressionar o Enter e observa que ele não parou para pedir o segundo caractere. Ele já foi direto para a mensagem e aqui imprimiu a mensagem, introduza outro caractere, não parou, que deveria parar aqui para introduzir outro caractere, e continuou imprimindo. Os caracteres introduzidos foram o primeiro caractere, que foi a letra A, e no segundo, observa que não saiu nada, mas o primeiro apóstrofe saiu aqui na primeira linha, a outra saiu na próxima linha. O que aconteceu? Então, essa variável buffer do teclado, essa variável stdin, quando você digita informações, ela é armazenada nesta variável. Então, aqui foi digitado a letra A e em seguida foi digitado o Enter. O Enter nós já vimos que é uma quebra de linha, é o Ctrl+N. Quando foi lido a informação com o scanf, ele leu apenas um caractere do buffer. Esta função com porcentagem C, ele lê apenas um caractere.
Então, o primeiro caractere que foi lido foi a letra A. Ele foi retirado do buffer e ele foi passado para a variável ch1. Continuou no buffer o caractere que representa a quebra de linha, o Ctrl+N. Quando chegou no scanf, para ele ler o próximo caractere, se o buffer estivesse vazio, ele ficaria esperando aqui o usuário digitar a próxima letra e pressionar o Enter. Só que ele já encontra aqui o caractere Ctrl+N, então ele nem para e ele vai ler esse caractere a partir do buffer. Foi isso que aconteceu. Então ele não para aqui no buffer, porque ele não encontrou o buffer vazio, e ele leu o caractere Ctrl+N. Tanto é que você viu que foi impresso, nesse segundo caractere, esse primeiro apóstrofe foi impresso numa linha, quebrou-se a linha, porque foi impresso Ctrl+N, e esse segundo foi impresso na linha seguinte. Como que a gente pode resolver esse problema? Nós podemos resolver esse problema limpando o buffer antes que esse scanf seja executado. Nós podemos limpar esse buffer no próprio scanf. Existe uma opção, nesse segundo scanf, eu posso dar um espaço antes do porcentagem C. Vamos executar. Então, digitei a letra A, pressionei o Enter. Observa que agora ele ignorou o Ctrl+N. E agora eu posso digitar um segundo caractere, a letra B, e aí sim funcionou como esperado o meu programa. Uma outra opção que eu posso utilizar para fazer a limpeza do buffer, muitas vezes não é um único caractere. Eu quero limpar vários caracteres que possam estar no buffer. Nós podemos utilizar a função fpurge stdin. Esta função ela funciona para o Linux. Para mim utilizar ela, eu tenho que inserir esta biblioteca, stdio_est, que é onde está implementado essa biblioteca. A função dela é limpar o conteúdo de uma variável. Neste caso, a variável que eu quero limpar o conteúdo é a variável de entrada do teclado, é o buffer. Para quem utiliza a plataforma Windows, é o flush, e você vai utilizar std dessa forma, né? Então, esta linha aqui, também você vai estar limpando o buffer, mas utilizando o sistema operacional Windows. Neste caso, esta biblioteca aqui, ela vai estar inclusa na este comando vai estar incluso na biblioteca stdlib no Windows. Vamos verificar se vai ser efetivo também. Digitei a letra A, observa que ele limpou, né? Ele está parando, pedindo para digitar a segunda letra. Ok, então você pode utilizar uma dessas duas opções para estar limpando o buffer e não ter o problema que foi abordado anteriormente. Bem, a relação entre caracteres e inteiros. Os caracteres eles são valores, na verdade, inteiros pela tabela ICE. A tabela ICE é uma tabela utilizada nos computadores e cada letra, na verdade, são 255 símbolos que eles são representados em números decimais, octais e hexadecimais. Então, aqui eu copiei uma parte dessa tabela para vocês. Então, a letra A ela corresponde ao valor decimal 65, a letra B 66 e assim por diante. Então, quando eu tenho 1 byte de memória, eu posso armazenar valores também inteiros, desde que esses inteiros não ultrapassem 1 byte. Então, com 1 byte, a gente consegue representar valores até o valor 255. Então, o intervalo de 0 a 255, eu consigo armazenar em valores também numa variável do tipo char. As operações realizadas sobre os inteiros, elas são também aplicadas ao tipo char, mas apenas para esse char de 0 a 255. Vamos mostrar para vocês o programa 0213, um exemplo disso. Então, nesse programa 0213, eu estou pedindo para entrar com um caractere, ele vai ler esse caractere, armazenar na variável ch, e depois ele vai estar imprimindo o caractere com formato porcentagem C
e ele vai imprimir novamente o mesmo conteúdo da variável, mas utilizando porcentagem D. Então, quer dizer, no primeiro ele vai imprimir o caractere, no segundo ele vai imprimir o valor decimal dele na tabela ICE, esse valor. Então, eu vou digitar o caractere A, ele deve imprimir o caractere e depois ele deve imprimir o valor dele correspondente na tabela ICE. Então, vamos lá. Vou digitar a letra A maiúsculo. Então, observa, o caractere A tem o ICE número 65. Isso aqui é muito utilizado em criptografia. Criptografia simples, a gente vai passar alguns exercícios para vocês de criptografia simples. E você pode utilizar esses, no caso, essas operações fazendo em cima do valor decimal do caractere, utilizando para isso a tabela ICE. Falando agora, o último assunto que vamos abordar é falar sobre casting. Cast é a conversão de um tipo de dados a outro. Pode-se mudar uma variável de tipo int para float, char para int e assim por diante. Mas se eu estou convertendo um valor do tipo float, que tem a parte decimal, para um tipo inteiro, é claro que ele vai perder a parte decimal, porque o tipo de dados int não suporta a parte decimal. Tá? Nós temos aqui o seguinte exemplo. Eu tenho aqui duas variáveis do tipo inteiro, idade A, que está recebendo o valor 10, e eu tenho idade B, que está recebendo o valor 5. Eu tenho uma outra variável do tipo float, que eu chamei o nome dela aqui de média. Então, o que eu quero? Eu quero somar as duas idades e eu quero dividir por 2. Eu quero, na verdade, tirar a média das duas idades. Quando eu faço isso, o resultado que o programador possa esperar seja que a média seja do tipo float. Mas o que acontece, na verdade, é assim. Operações entre valores inteiros, ele vai me retornar sempre um valor inteiro. Então, os valores que eu tenho aqui, 10 e 5, a soma deles dois vai dar 15. Dividido por 2 no conjunto dos números inteiros, essa divisão é 7. Então, o valor que seria armazenado aqui, em média, seria o valor 7 e não o valor 7,5, como esperado. Se você quer que essa divisão seja em reais, você tem que fazer o cast, a conversão desses dados. No segundo exemplo, a partir daqui, as duas variáveis também do tipo inteiro, aqui a variável do tipo float, mas aqui se fez uma conversão. O que está fazendo? A soma de idade A mais idade B, eu estou convertendo ela para float. Então, essa conversão dividido por 2, basta que um dos valores aqui, no caso seja do tipo float, o resultado da operação vai ser do tipo float. Então, neste caso aqui, ele estaria retornando o 7.5. Vamos ver isso na prática aqui no NetBeans. Bem, então aqui nós temos, já expliquei o programa, né? Idade A 10, idade B 5, atribuição direta, sem ser atribuída pelo teclado, mas eu poderia também fazer a leitura aqui com scanf, mas para ser mais simples, vamos apenas fazer uma atribuição direta. Média, e aqui eu tenho a soma das duas dividido por 2. Então, a média das idades é... E aí, vamos ver o que acontece. Então, a média das idades é 7. Né? Então, ele retornou o valor 7 porque aqui eu estou fazendo a soma dos valores e a divisão apenas com valores inteiros. Então, o cast, na verdade, é converter. Eu quero que a soma dos dois valores, no caso, que nesse exemplo aí vai ser 15, eu quero converter para o tipo float. Então, ele pega esse valor, esses valores aqui, o resultado da soma, ele converte em float e divide por 2. Apesar de o 2 ser um valor inteiro, basta que um dos dois valores seja float para que o resultado se torne um valor float. Então, agora você vai ver que o resultado da média é 7.5. Ele está botando as casas decimais porque eu não usei especificando quantas casas decimais eu quero. Se eu colocar apenas duas aqui, ele vai
imprimir com 2 casas decimais. Então, suponha que eu não estou fazendo dessa forma explícita, mas eu quero que esse resultado aqui ele retorne um valor do tipo float. Esse 2 aqui, eu posso dizer que ele é um valor float. Neste caso aqui, eu coloco a parte decimal dele, 2.0. O compilador vai reconhecer que este valor é float, apesar desses dois aqui serem inteiros, mas se eu tenho pelo menos um dos valores envolvidos na operação seja do tipo float, ele vai fazer essa conversão para mim de float. Então, observa, neste caso aqui vai ser uma conversão implícita. Observa que o resultado aqui das médias é 7.5. Só voltando, se eu não tivesse isso aqui, agora todos os valores envolvidos na operação são inteiros, não há o cast, não há a conversão dos dados. Nesse caso, ficaria 7.0. Tá? Ok. Então, ok, pessoal, esse era o assunto que tínhamos na aula de hoje. A nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, assistam a próxima aula para que até o final a gente esteja expert em programação em linguagem C. Muito obrigado.